Paz e graça, meus irmãos. Boa noite. Jesus é o Senhor. Que alegria ver esses dois aqui. Meu Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão Ronaldo, irmã Leia. Que satisfação tê-los aqui, viu? Vocês são da casa, né? Vocês são da família. Eu queria convidar os irmãos, antes de nós iniciarmos qualquer coisa. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos guie, que o Senhor fale conosco. Queria convidar os irmãos, aqueles que puderem, ficar de pé. Querido Senhor, não temos palavra para te agradecer, Senhor. Sua bondade e sua misericórdia. Obrigado por esse momento, Senhor. Estamos aqui diante do Senhor. Convidamos o Senhor para estar conosco, permanecer conosco. Que seu Espírito Santo passeie em nosso meio. Seja o centro da nossa comunhão, Senhor. Tire qualquer homem do centro. Que o Senhor possa ser o centro da nossa comunhão. Ó, querido Senhor, não temos capacidade nenhuma, Senhor. Capacita, Senhor, nosso falar. Ó, querido Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Estamos aqui, Senhor, para celebrarmos uma renovação de votos de nossos irmãos Luzinete e Paulo. 6 décadas de união. 60 anos unidos. Que isso possa ser motivo para nós de muita alegria, Senhor. Possa servir de exemplo para os casais, para aqueles que estão aguardando ou esperando, Senhor, para se casar. Fala com todos nós. Ó, querido Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, irmãos. Hoje nós, com a graça do Senhor, nós vamos sair um pouco da liturgia, né, Sérgio? O Sérgio que falou gosta desse termo aí, né, Sérgio? Hoje nós estaríamos compartilhando sobre o livro de Atos. Mas eu tive comunhão com o pastor Abner, que vai estar aqui amanhã, trazendo para nós o início do capítulo 10. E nós vamos então continuar o estudo do livro de Atos amanhã. Hoje é um dia especial, na verdade é amanhã, né, Paulo? Irmãos, é um dia sublime, onde nós vamos estar falando sobre o relacionamento conjugal, usando o exemplo desses dois irmãos amados, que eu amo de coração. 6 décadas de relacionamento. É muito para você? Ou é pouco? 60 anos, para vocês que vão galgar nessa jornada aí daqui a pouco. Né? Temos ali o Thomas e a Ingrid, daqui a pouco está se casando. Que esse exemplo do Paulo e da Luzinete sirva de modelo para vocês. Não que os irmãos não tenham problema, né, Luzinete e Paulo? Tem muito problema. Mas, para mim, irmãos, é um grande exemplo. Sabe por que eu estou dizendo isso? A esperança para mim. A esperança para o meu casamento. A esperança para o meu relacionamento. Não é isso? Então isso graças ao Senhor, é muito gratificante. Mas como são... Paulo e Luzinete eu já conheço há mais de 25 anos, eu acho que acho que a conta é mais ou menos por aí, né, Ronaldo? Mais de 25 anos. Nós congregávamos junto lá na Baixada Santista. Paulo cuidava de uma igreja lá, né, Paulo, em São Vicente. E eu queria contar um pouco da história desses dois para vocês. Porque eu penso assim, irmãos, toda vez que eu vou falar desse assunto, de relacionamento, de casamento ou de renovação de votos, nós vamos pregar uma palavra, mas sem conhecer os irmãos. Trazer aqui um pouco da experiência deles.
Por exemplo, Paulo tem 85 anos. Luzinete tem 7,6. É isso, Luzinete? Você me corrige se eu estiver errado, hein? 76 anos, não é isso, Luzinete? Começou a namorar com 21 anos, tinha o Paulo. Olha aí, Ronaldo. Aí você faz as contas, tá? 21 para 86. 21 anos Paulo tinha. E Luzinete, hein? Olha, eu confesso a você que eu fiquei meio bravo com o Paulo, que eu fui visitar os dois. Luzinete tinha 12 anos. E eu olhei para ele e falei, mas Paulo, que isso, meu irmão? Mas naquela época não tinha problema, né? Minha mãe casou com 14, né? Mas se fosse nos dias hoje, você estaria preso, viu, moço? Se fosse nos dias de hoje, hein, Sérgio? Se fosse nos dias de hoje, você estaria preso, hein? Mas enfim, irmãos, cidadezinha de Itaporanga, se conheceram lá. Não é Itaporanga? Vocês começaram a namorar em Santos, mas vocês nasceram em Itaporanga. Mas nasceram em Itaporanga. Itaporanga da Ajuda, não é esse o nome da cidade? Olha aí. Itaporanga da Ajuda, sergipano. E tem um negócio interessante que eles são parentes. Aí eu lembrei de Abraão e Sara, rapaz. Eles são primos, né? Que coisa fantástica, hein, Ronaldo? Que coisa maravilhosa, né? Estou lembrando aqui de Abraão, né? Quando foi mandar Eliezer procurar uma noiva para Isaac, né? Eles eram parentes, né? Ou seja, eles eram próximos. E hoje já as coisas já mudou, né, irmão? Hoje já não é mais adequado, né, Sérgio? Mas, irmãos, a história deles é muito interessante, né? Eu fui fazer uma visita para eles e eu perguntei, Paulo, você se converteu com quantos anos? 12 anos. Batizei com 15. Falei, eu vou perguntar para a Luzinete também, né? E você, Luzinete? Irmão, você não sabe. Eu falei, pois conte, filha, pode contar. Eu me converti com 45 anos de idade. Bebi uma manguaça, tomava uma cachaça, entendeu? Eu falei, é mesmo, Luzinete? Meu Deus do céu. E aí você faz uma conta comigo, o Gênio gosta de conta. Mas rapaz, o Paulo é um vencedor. O cantinho dele, Sérgio, no trono de Deus já está guardado. Porque ele esperou muito tempo essa mulher se converter, Leia. O que ele não deve ter passado, rapaz? Fala para mim, Sérgio. Se converteu com 12, começou a namorar com 21, ela se converteu com 45, rapaz. Tem calo no joelho. Você é um vencedor, meu irmão. Glória a Deus. Só Deus sabe, né, Luzinete? Só Deus sabe que Paulo passou, hein? Irmãos, e na comunhão, né? Eu fui visitá-los, né? Conversar um pouco com eles. Embora eu os conheça há 25 anos, essas histórias eu já não sabia. Essas histórias, Ronaldo com certeza, Leia com certeza, mas eu não sabia dessa história. E na comunhão com Paulo, quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. Não pode parecer insignificante ou não ter muita importância para você. Mas eu quero chamar sua atenção para esse momento que eu vou dizer isso. Eu perguntei para o Paulo, qual o mistério, Paulo? Qual o segredo? Conta para nós. Talvez, irmãos, ele não percebeu o que ele falou, mas eu tenho boa memória. Eu estava com a minha esposa lá. Ele falou assim, presta atenção nessas 3 palavras, eu vou até pegar uma caneta aqui. Ele falou assim, irmão, ele me chama de Hermeson. Irmão Hermeson, eu amo essa mulher.
Amém? Primeira palavra que ele disse: eu amo essa mulher. E na comunhão vai, comunhão vem, eu só anotando com a memória. Segunda palavra que ele falou: irmãos, é importante ser fiel, viu? Minha letra feia. A segunda palavra que ele falou. No finalzinho, que eu já estava indo embora, ele falou: irmão Hermeson, se tem uma coisa que eu admiro nessa mulher é o respeito. Os irmãos pegaram aí? Hã? Três palavras. Nós fizemos uma oração e eu fui para casa, Sérgio, irmãos. Fui para casa e perguntei para o Senhor: Senhor, o que eu vou falar nesse dia tão especial? Eu não sei o que falar, Senhor. Me ajuda. Não é assim, irmão. A gente é muito... A gente sabe de tudo. É muito simples preparar uma mensagem e falar sobre relacionamento conjugal. Mas não é assim. E eu estou acostumado a falar sobre isso, os irmãos que me conhecem. Eu gosto de falar sobre esse assunto. Mas dessa vez, para mim, não é de qualquer jeito. São 60 anos. São 6 décadas, irmãos. E aí, passou-se a semana, o Senhor não me falou nada. E eu fui dormir. Geralmente Deus aparece para mim no sonho. Olha aí, Ronaldo. De madrugada, Paulo, ele falou para mim: eu já falei com você na comunhão que você teve com eles. E aí, irmãos, eu pude pensar, eu falei: puxa, lembrei das 3 palavras, Ronaldo: amor, fidelidade e respeito. Irmãos, eu acordo de madrugada para anotar. Nós temos que estar sensível ao Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo fala, você sabia? Irmãos, o Espírito Santo fala. E talvez, e eu digo mais, né? Provérbios 19 fala que ouve o conselho e recebe instruções para que seja sábios no dia do porvir. Eu encorajo os jovens, os adolescentes, jovens, os mais moços. Eu gosto muito de conversar com os irmãos mais velhos. Você aprende muita lição. Irmão Paulo, conheço ele há muitos anos. Senta com ele 5 minutos, você que é jovem, e você vai aprender muita coisa. Irmãos, é muita experiência para que você não cometa erros. Irmãos, é muita bagagem. E talvez o Paulo não percebeu essas 3 palavras que ele falou, não sei se você lembra. Mas pensa comigo, quando você faz os votos no dia do seu casamento, o que você fala? Prometo amar-te, ser fiel, respeitar-te, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até o fim da minha vida, até que a morte... Irmãos, você está conseguindo fazer uma ponte? Renovação de voto, as 3 palavras do Paulo. Você conseguiu captar alguma coisa? Ele acabou de falar para mim os 3 votos que ele fez há 60 anos atrás. Quando se casaram? Casou com 22, né, Paulo? 1 ano só de namoro, não namorou muito, Luzinete com 13, olha.
Antes de se casar, de namorar, ele estava noivo. Mas ele viu a morena, irmão. Eu tinha esquecido dessa aí, viu, Paulo? Mas eu lembrei agora. Ele viu a morena, rapidinho terminou o noivado com a outra, falou, essa aqui vai ser a mulher da minha vida. E aí eu quero lembrar os irmãos que essas 3 palavras desenho até que eu sou melhorzinho, viu? Agora de escrita, vou te falar, viu? Essas 3 palavras que Paulo falou para mim, são os 3 pilares que sustentam a nossa união. 3 pilares. É esse tripé aí, ó. Imagina que você tem aqui, ó. Vamos supor que aqui é uma casa, ó. E aqui é nosso casamento, vamos dizer que é assim, tá? Ou nossa união, nosso relacionamento. E esses tripé, Mateus, ele sustenta o nosso relacionamento. Os irmãos acreditam nisso? Aonde tem amor, fidelidade e respeito, é isso aqui o resultado. 60 anos de casado. 6 décadas de casamento. Eu juntando namoro e casamento, eu estou com 32, né? 26 de casado, namorei 6 anos, diferença, um namorou 1, namorei 6. Que vergonha, né? Mas enfim, cada um tem uma experiência, né, Sérgio? Quantos aqui tem mais de 20 anos de casado? Levanta a mão. Mais de 30? Mais de 40? Opa! Mais de 50? Aí ninguém consegue chegar aí até agora, né, Sérgio? Ninguém conseguiu ainda, né? Pelo menos os irmãos que estão aqui, né? Mas, irmãos, imagine isso. Eu costumo dizer para os irmãos, irmão, não estou com pressa não, viu? Os irmãos estão com pressa hoje? Não, né? Eu estimei umas 2h30, sem problema, né? Vai vendo aí, Guide. Nada de 20 minutos. Eu costumo dizer uma frase para os irmãos, que eu amo de paixão essa frase. Fala, o casamento é um relacionamento perfeito de amar pessoas imperfeitas. Os irmãos percebem? O casamento, ele é um relacionamento perfeito, por quê? Porque foi Deus que criou o casamento. Por isso que é perfeito. Mas de amar pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Os irmãos concordam? Tem alguém perfeito? Nós somos imperfeitos. Mas, irmãos, se nós tivermos como nossa base esses 3 pilares, você pode ter certeza que seu casamento vai ser um casamento duradouro. Essas 3 coisas, elas andam juntas. Então eu queria compartilhar com os irmãos, Deus me deu esse sentimento, Sérgio. Você vai falar sobre isso que o Paulo falou para você. Eu falei, Senhor, isso são os 3 pilares que sustentam o casamento. E ele acabou de falar os votos, é os 3 votos. Vou amar, vou ser fiel e vou respeitar. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Então, quando a gente fala de amor, quando a gente olha para o Novo Testamento, não vou nem falar do Antigo Testamento, mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a Bíblia mostra 4 características diferentes do amor, mais usada 3. Mas, por exemplo, nós vemos Paulo falar sempre do amor ágape. O que é o amor ágape? Irmãos, é o amor sacrificial. É o amor incondicional. É o amor que não te exige nada. Não é isso? É o amor, irmãos, que é um reflexo do amor de Cristo com a sua igreja. Irmãos, a Bíblia inteira é um livro de relacionamento.
É um livro de relacionamento, é Deus se relacionando com o homem. E toda vez que a gente fala desse amor ágape, nós lembramos do amor de Deus, porque Deus é amor. E a gente vê outras características de amor. Amor filia, que é o amor filéu, é amor entre amigos, irmãos. Depois você tem o eros, que é o amor romântico, relacionado à questão sexual. Depois você tem o storge, que é o amor entre família. Mas eu não quero me deter nesses outros. Porque o Senhor, irmãos, nos leva a praticar esse amor ágape. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente olha para João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando a gente vai para o mesmo autor, 1 João 3,16, ele fala, nisto conhecemos o amor. Opa, eu conheço? Em que o Senhor entregou a sua vida por nós e nós agora devemos entregar a nossa vida pelos irmãos. Então, João está falando aqui que nós conhecemos esse amor. Se nós conhecemos esse amor, nós precisamos colocar esse amor em prática. Por que, irmãos, nós precisamos colocar esse amor em prática? Porque dentro do relacionamento conjugal, Davi, esse amor é o que precisa ser praticado. Porque é o amor sacrificial. O amor tem que ter sacrifício. É o amor incondicional. Não exige nada do outro. Eu não preciso de nada do outro para eu amá-lo. Os irmãos compreendem? E é o amor com que Cristo amou a sua igreja. Então eu preciso desse amor no meu relacionamento conjugal. Os irmãos dizem amém? Amém. Você precisa desse amor no seu relacionamento? Então eu quero falar um pouquinho, irmãos, dessa questão do amor, embora nós já conhecemos. Mas a Bíblia é sempre nova, irmãos, e a Bíblia sempre se renova. E quando a gente olha, é um capítulo, assim, principal na Bíblia, onde Paulo usa para falar do amor. 1 Coríntios 13, não é isso? Abra sua Bíblia aí comigo, 1 Coríntios 13, eu queria que os irmãos lessem do 4 ao 6, por favor. Na João Ferreira de Almeida mesmo, falei. Os irmãos podem ler para me ajudar, para não perder tempo? O amor é paciente, é benigno, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas que Deus com a verdade. Irmão, Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. só até aqui. Irmãos, olha nessa versão aqui, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é benigno. Não inveja. Olha a inveja aí, Arnaldo. Nessa versão está inveja. Não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. 6. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Duas coisas que eu gostaria que você observasse aqui. Paulo, ele mostra aqui duas coisas extremamente importantes. O que o amor é e o que o amor não é. Os irmãos percebem? Logo no início do versículo ele fala que o amor é paciente e o amor é benigno. Agora, a gente precisa entender o que é ser paciente. Irmãos, eu gosto de ser prático. Amém? Nós precisamos aplicar isso no nosso relacionamento. Porque aqui, irmãos, nós temos que tomar esses dois irmãos como nosso exemplo. Se o Paulo falou para mim que o casamento dele está
ativo e vivo até hoje por causa dessas três coisas, irmãos, nós precisamos pegar isso. Amém. É simples. Irmão, qual que é o segredo? Nossa, essas três coisas, então eu preciso trazer isso para mim. Por quê? Porque eu também quero que o meu relacionamento dure. Então, é um exemplo. Conselho. Lembra de Provérbios? Conselho. Poxa vida, olha só, Sérgio. Se o irmão praticou essas três coisas e está em 6 décadas casado, significa que funciona. Vou pegar isso para mim. Os irmãos concordam? E o que é ser paciente? Olha que interessante. No original, essa palavra paciente significa suportar ofensas. Olha que coisa interessante isso. Suportar ofensas, injúrias, ser tardio para irar-se e tardio para punir os outros. Esse é o significado da palavra paciência. Oh, Senhor Jesus. Ronaldo, me ajuda, irmão. Senhor amado, ser paciente é isso. Significa suportar ofensas. A pessoa pacífica é assim, irmão, suporta. No seu casamento, você está suportando? Não é suporte, irmão, de colocar o outro em cima. Você suportar ele aqui, ó. Você está suportando o outro? Você se ira com facilidade? Paciente é aquele que tem paciência. Por isso que são 6 décadas. Talvez muitos casamentos se acabam porque lhe falta paciência com a tua mulher. Porque lhe falta paciência com o teu marido. Perdi a paciência, irmão. Tá certo? Que o Senhor nos ajude a ser paciente. Mas o amor é benigno. Amém. E aí, Tainara? O amor é bondoso. E o que é ser bondoso e o que é ser benigno, Sérgio? Olha só, a Bíblia significa usar de gentileza. Ser gentil. E agora, Ronaldão? Aí você vai vendo. Eu quero falar para os homens o seguinte: não foge não, viu? Nós vamos apanhar junto. Amém? Os irmãos estão me ouvindo aí, os varão? Não foge não, nós vamos apanhar junto, hein? Não vai para o banheiro não, fica aqui. Fica aqui. Significa ser gentil. Você tem sido gentil com a sua esposa? Você tem sido gentil com o seu marido? Isso é o que o amor é. Mas Paulo ele traz uma outra linha de pensamento. Arnaldo, ele fala aqui para os irmãos em Corinto o que o amor não é. Então preste atenção, o que o amor não é. Olha só que interessante isso, irmãos. O amor não arde em ciúmes. Aqui, o amor não é invejoso. Segundo, o amor não se vangloria. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui. O que é se vangloriar? É exaltar suas próprias qualidades e rebaixar dos outros. O que é se vangloriar? É exaltar as suas próprias qualidades e rebaixar a do outro. Isso acontece no seu casamento? Irmão, eu estou falando para mim também, viu? Você é aquele que se exalta as suas qualidades e você coloca a sua esposa lá embaixo? É assim? Você não é nada. Você é uma burra. Você exalta as suas qualidades e a dela você coloca lá embaixo. É aquele negócio, eu venci a briga. Os irmãos estão percebendo como a coisa é séria, Paulo? Claro, você sabe, né? Vou perguntar para você. 60 anos, né? Você sabia que a coisa é séria, Paulo? Ele fala, claro que sei, irmão. Claro que sei. Terceiro, o amor não é arrogante, é se considerar melhor que os outros.
O que é ser arrogante no relacionamento? Você se considera melhor que sua esposa, ou sua esposa se considera melhor do que você. Você tem sido arrogante no seu relacionamento? Irmãos, não tem mistério, Nivaldão. A Bíblia está dizendo isso. Se a Bíblia está dizendo isso, vamos atentar para isso. Porque se eu quero que o meu casamento seja duradouro, eu vou me atentar para as Escrituras. Os irmãos concordam? Eu vou ter que trazer esses 3 pilares para a minha vida. Eu vou ter que trazer esses 3 pilares para o meu relacionamento. Quarta coisa, não é inconveniente. Irmãos, eu fiquei assim, espantado com essa palavra aqui, Arnaldo. Ser inconveniente é agir de maneira indesejada, deixando os outros desconfortáveis. É o famoso estraga prazer. É o sujeito inconveniente. Irmãos, isso não se aplica só no nosso relacionamento conjugal, isso se aplica em qualquer lugar, em qualquer esfera de relacionamento, entre amigos, numa rodinha, comendo um salgado, em qualquer lugar, o sujeito inconveniente ele aparece para estragar a festa. E torna a vida dos outros desconfortável. É isso, irmãos. Então Paulo está mostrando para os coríntios aqui, o amor não é isso, ok? O amor ágape, que é o amor de Cristo, que é o amor à sua igreja, não é isso, viu, irmãos em Corinto? Esse é o amor ágape. Mas não termina aqui, Sérgio. Deus precisa mostrar para nós, irmãos, para que nós melhoremos o nosso relacionamento. Porque eu quero, se eu chegar aos 90 anos de idade, eu quero passar de 60. Porque eu quero esse exemplo para mim, irmãos. Quem quer, levanta a mão. Eu quero. Eu quero permanecer com a minha esposa. Eu quero ser fiel à minha esposa. Essa mulher que Deus me deu. Claro, irmãos. Em situações da vida de cada irmão, casamentos foram destruídos. Não estou aqui julgando os irmãos de forma nenhuma. Deus sabe todas as coisas. Estou falando da minha experiência. Tá certo, irmãos? A minha experiência. Deus queira que eu permaneça com a minha esposa. É a minha experiência. Tá bom, irmãos? Se por acaso alguns irmãos teve alguma dificuldade no relacionamento, se separou, não se sinta condenado e nem culpado por causa disso. Tá certo, irmãos? Nós estamos expondo as Escrituras e eu estou dando exemplo para vocês da minha vida. E nós estamos aqui com um casal de 60 anos de idade. Tá bom? Quinto. O amor não é egoísta. O que é o egoísta? O egoísta prioriza seus próprios interesses e desejos acima dos outros. Prioriza os seus desejos e as suas vontades acima dos outros. É o cara egocêntrico. Você é egocêntrico? Sua esposa está sempre debaixo dos seus pés? Esse é o sujeito egocêntrico. Paulo está falando, o amor não é egoísta. E aí tem mais. O amor não se enfurece, é o sujeito que fica com raiva por qualquer motivo. É o sujeito que fica com raiva de qualquer motivo e por qualquer coisa. O amor não enfurece. Irmão, mas eu não consigo. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos que eu fico muito preocupado às vezes. Eu quero que os irmãos prestem atenção aqui no que eu vou dizer. Nós estamos sempre, ou quase sempre, Sérgio, transferindo a responsabilidade para o Espírito Santo. Se isentando das coisas.
Irmãos, preste bem o que eu vou dizer para você, preste bem atenção. O Espírito Santo é Deus, certo? Deus é Espírito. Deus está dentro do ser humano. Amém? Mas aonde o Espírito Santo está habitando? No meu espírito. O pendor da carne dá para a morte, o pendor do espírito dá para a vida. Você escolhe. Deus não tem como interferir no seu livre-arbítrio. Não transfira a responsabilidade para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em você. Quando você decide estar nele, aí sim, aí você está transferindo a responsabilidade para ele e ele vai fazer. Porque você está nele. Mas você precisa querer estar. Eis que te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nós que fazemos escolhas. Se eu quero, irmãos, praticar essas três coisas, eu escolho amar, eu escolho ser fiel, eu escolho respeitar. Amém. Irmão, mas eu não consigo, é muito difícil. Continua assim. Tudo é responsabilidade do Espírito Santo. Você precisa dar frutos de arrependimento. E eu também. Sétimo, o que o amor não é? O amor não guarda ressentimentos. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Tem gente que guarda ressentimento, guarda rancor, fica dentro do coração, André. Não sei por quanto tempo. Não sei por quanto tempo. O amor, diz assim, o amor não guarda rancor. O amor não guarda rancor. Irmãos, isso é muito sério. E o amor não se alegra com injustiça. O que significa isso? Não sentir satisfação ou prazer quando algo dá errado. O amor não se alegra com injustiça, ou seja, quando dá alguma coisa errada você se alegra. O que é isso? A esposa cometeu um erro, você se alegra. A sua esposa cometeu uma falha gravíssima e você se alegra. O amor não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. E o casamento precisa ter esse reflexo. Eu não sei se os irmãos perceberam, eu tenho aprendido muito, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Isso aqui não estava dentro do script, né, Sérgio? Você conhece de temperamentos? Eu conheço muito pouco. Mas eu tenho aprendido muito com a minha esposa. Psicanalista, né? A gente tem hoje psicanalista, tem psicóloga, tem irmãs que estudou. Nós temos muitas irmãs aqui, até a Rafaela tem estudado esse assunto. Eu tenho aprendido com a minha filha. Hoje ela me enviou um livro, eu li quase a metade. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Preste bastante atenção, isso aqui não está dentro do escrito, me ajuda a voltar, viu, Sérgio? Que às vezes eu esqueço. Porque no decorrer da nossa vida, nós nos tornamos pessoas tão espirituais, irmãos, que nós não damos atenção às outras coisas. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, fala: conserva íntegro o espírito, a alma e o corpo. Três partes. E nós somos tão espirituais que nós não damos conta para os problemas emocionais da nossa esposa, nosso cônjuge. Às vezes a mulher está sofrendo. Tem que ler a Bíblia. Puxa, irmão, eu já fui tão assim, irmãos. Eu já fui tão assim, irmãos, no início do meu casamento. E você aprende que isso não é suficiente. E eu acho interessante quando fala de temperamento. Aprendi isso com a minha esposa, com a minha filha. Elas vêm falando isso para mim. Mas tem esperança, né? Tem temperamentos que são transformados. Não é isso aí, Rafa? O livro está falando lá. E aí existe o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Olha que coisa. Eu sou colérico. Olha só, uma característica rápida. O colérico é o quê? É o cara assertivo, focado, prático, líder. É isso que é o colérico. Agora, olha que interessante. O sanguíneo é o entusiástico, sociável, é o risonho, é o brincalhão, é o cara que é sociável. Irmãos, por que eu estou falando isso com os irmãos?
Porque nós vimos aqui o que não é amor, fala de ressentimento, fala de egoísmo, fala de tudo isso. Irmão, se você perceber, está tudo dentro do temperamento de cada pessoa. E se você não conhecer os temperamentos, irmãos, você vai ter grande problema. Por exemplo, escuta essa aqui, Ronaldo. Minha esposa é melancólica e eu sou colérico. Então, o que acontece, irmãos? Eu aprendi a lidar com a minha esposa. O melancólico é o perfeccionista. Gosta tudo certinho. Entendendo? Olha aí. Olha só, ó. Olha só. O melancólico, analítico, perfeccionista, introvertido. É o contrário do sanguíneo, que é extrovertido. Introvertido. É o introspecto. Minha esposa, se ela vê a tampa do vaso, ela vai lá e você esqueceu a tampa do vaso. Fala, nossa, mas puxa vida. Ó, o copo está sujo. Se eu não entendesse um pouco disso que eu passei a entender, no começo do meu casamento só era problema. E tem mais, o melancólico é o seguinte, você está brigando e fala, você lembra o que você fez? Mas como assim? 10 anos atrás, eu falei, nossa, 10 anos atrás, você está lembrando disso? Pois é, esse é o temperamento, Felipe, do melancólico. Irmãos, se você conhecer os temperamentos, principalmente do seu cônjuge, seu casamento vai mudar 50% ou 100%. Experiência. Porque depois, Sérgio, que eu comecei, eu vou falar uma outra coisa para os irmãos. Eu já saí do script faz tempo, irmão. Esses dias eu estava almoçando com a Raquel, só para você entender. E eu estou comendo e ela está fazendo perguntas. Aí de repente eu falei assim, vem cá, tu está me analisando? Estudou aí psicanálise e começou a me fazer pergunta, André, no almoço. Eu falei, peraí, eu estou sentindo um negócio meio, tu está me analisando? Não, eu estou só vendo se você teve alguns conflitos quando era na sua infância. Eu falei, mas que isso, minha filha? Os irmãos percebem o que eu estou dizendo, Raimunda? Conhecer os temperamentos, principalmente da sua esposa, você aprende a lidar com ela melhor. Ela sabe que eu sou colérico, o cara que gosta das coisas certinho, o cara que gosta das coisas, que quer ajustar as coisas, o cara que gosta de estar no comando, o cara que, entendeu? Gosta da coisa organizada. Então, quando nós aprendemos a lidar com o temperamento, principalmente do nosso cônjuge, nosso casamento vai ser muito melhor, amém? Vamos voltar aqui então para o amor. Já fechei a aspa aqui, tá bom, Sérgio? Vamos ler mais um versículo, por favor, irmão. Abra aí, Colossenses 3,14, lembra mim? Colossenses 3,14. Que versículo espetacular! Olha, Davi, Paulo está falando assim, ó, acima de tudo, Leia, de qualquer coisa, revista-se do amor, que é o elo da perfeição. Irmãos, os irmãos percebem? Precisamos fazer o quê? Nos revestir desse amor, Sérgio, no nosso relacionamento. Por quê, irmão? Porque é o elo perfeito, é a união perfeita, é o amor que é amor, é o amor de Cristo. Esse amor está dentro de nós. Por isso, irmão, nós precisamos nos revestir desse amor. Concorda, Beth? Irmãos, é maravilhoso. Agora, você, perguntando para mim, viu, Sérgio, tem um espelho aqui, tá? Você tem se revestido desse amor no seu casamento? Irmão, quando você se reveste desse amor, é um escudo contra muita coisa negativa. Briga, ressentimento, é contra tudo. Você está revestido do amor. A esposa está batendo em você, você fala, sabia que eu te amo? Olha, isso quebra qualquer coisa, não quebra não, Ronaldo? A Leia está braba lá e vai que você fala, puxa, você está com o cabelo tão bonito.
Irmão, você está revestido do amor, nada te abala. Porque você está revestido de amor. Isso não é maravilhoso? Sim ou não? Então vamos partir para o segundo voto. Segundo pilar. Qual que é o segundo pilar? É fidelidade. Uma fidelidade é outro aspecto crucial para a construção de um relacionamento duradouro. Fidelidade. Vamos ler um versículo? Vamos abrir a Bíblia? Hebreus capítulo 13, versículo 4. Irmãos, esse versículo, ele é cheio de riqueza. Então, por favor, leia com bastante atenção. Hebreus 13, 14. Irmão, esse versículo é muito pesado. Digno de honra seja o casamento. Estou lendo uma outra versão. Entre todas as testemunhas. Olha essa versão. Bem como a pureza do leito conjugal. Porquanto Deus julgará os imorais, ou os impuros, ou aí está os adúlteros, aqui está os infiéis. Irmãos, preste bem atenção. A primeira coisa que nós vemos nesse versículo, vamos com calma. A honra no matrimônio. O que é isso? A honra no matrimônio. Irmãos, o matrimônio é uma instituição divina, instruída por Deus. E deve ser visto, irmãos, com respeito, com seriedade. Não deve ser visto de qualquer maneira. Não é uma união apenas de duas pessoas, irmãos. Deus nos uniu com um propósito. E honra aqui, irmãos, olha que interessante isso. É respeito. Tratar com respeito e honra. E tem uma outra versão que a palavra honra, ela é grande valor. Tratar a esposa com grande valor. Pergunte-se para si mesma: eu tenho tratado minha esposa com honra? Aqui é para os maridos, ok? Eu tenho tratado minha esposa com honra? Eu tenho dado a ela o devido valor? É o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Segunda coisa importante que eu vejo nesse versículo, os irmãos podem fixar os olhos aí, ó. Ele está dizendo assim, ó: digno de honra seja o matrimônio entre todas as testemunhas. Entre todas as testemunhas. O que isso significa para você? Que o meu casamento tem que ser um bom testemunho. As pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, colegas de trabalho, eles têm que olhar para nós e o nosso relacionamento tem que ser de bom testemunho. Eles vão olhar para o seu relacionamento e falar: puxa, às vezes é um jovem, um adolescente, fala: eu queria me casar, eu queria ser que nem aquele irmão. Olha como é que ele trata a esposa. Os irmãos percebem a profundidade, Pércio, dessa porção? E tem mais, tá, irmãos? Terceira coisa que eu observei nesse versículo aqui, Sérgio. Ele diz assim, ó: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Bem como a pureza do leito conjugal. Isso fala de quê, irmãos? De fidelidade. Manter o leito sem mácula, né? Algumas versões está mácula. Se refere à pureza sexual dentro do casamento. Aqui entra, irmãos, a fidelidade. Aqui entra a fidelidade no casamento. Senhor, nos dê força. Obrigado, Paulo e Luzinete, pelo exemplo de vocês. Obrigado, Paulo, por você ter falado para mim essas 3 palavras. Você não sabe como isso mudou, vai mudar a minha história. Você vai fazer parte da minha história, só por causa dessa visita que eu fiz para você. Eu vou lembrar disso para sempre. Fidelidade, Ronaldo.
Tem mais, irmãos. Aqui diz assim, ó, o leito é uma metáfora para a intimidade conjugal. Preste bastante atenção, irmãos. Sem mácula indica que esta intimidade deve ser sem impureza. Resumindo, fidelidade. Os irmãos percebem qual é o segredo de um casamento duradouro? Amar acima de tudo, ser fiel, praticar a fidelidade. Existe um irmão muito precioso que já não está mais no nosso meio, um grande teólogo. Ele disse o seguinte: muitas vezes nós usamos até a Bíblia, André, para a gente se defender. Irmão, mas Paulo fala lá em Romanos, irmãos, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que está em mim me faz fazer o que eu não quero. Então, se é o mal que faz, não é eu que faço. Mas aí para no capítulo 7 e não avança para o capítulo 8. A lei do Espírito que dá vida me livrou da lei, do pecado e da morte. Ah, irmão, mas então se o Espírito está em mim, então é o Espírito que tem que ser fiel. Se você estiver nele, no Espírito, Paulo fala, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quem tem que andar? Eu. Então a fidelidade, irmãos, é algo extremamente necessário para você manter seu casamento duradouro. Mas, irmão, você pode dizer, claro, tomara que isso não esteja no nosso meio. Mas, irmão, não consigo. Eu já tive comunhão no passado com irmãos que não conseguia ser fiel. Mas aí, irmãos, você vai ver a vida desse irmão, é uma vida longe de Deus. Como que você quer ser fiel à sua esposa, distante de Deus? Como que você quer ser fiel, irmãos, sem estar arraigado no Espírito Santo? Sem estar arraigado em Deus? A Bíblia fala assim, ó, sede santo como eu sou santo. Irmão, mas eu não consigo. Continua pensando assim, irmãos. Continua pensando assim, que você vai ver aonde seu casamento vai dar. Tem que haver em você um sacrifício. O amor é sacrificial, tem que ter um sacrifício da sua parte. Como que eu vou ter uma vida santa, fiel à minha esposa, se eu não tenho comunhão com Deus? Irmãos, quanto mais comunhão com Deus, quanto mais você está na presença de Deus, menos você vai sentir necessidade dessas coisas. Esse irmão que eu falei para você, estudioso, ele disse o seguinte, vou dar um exemplo aqui para os varões, eu disse para você que nós vamos apanhar junto. Tamo junto, hashtag tamo junto. Vamos apanhar junto, ok? Vamos estar junto, vamos aprender junto. Vamos aprender junto, tá bom, irmãos? Fique tranquilo que eu também estou no meio desse negócio aí, né? A gente que fala aqui também, nós somos mesma coisa, irmão. Esse irmão fala o seguinte, você está vindo na calçada, e aí está vindo ali uma mulher muito bonita, praticamente sem roupa. Nós estamos aqui entre irmãos adultos, certo, Sérgio? Eu posso extrapolar um pouquinho, posso? Para dar exemplo? Posso? Você me permite? Esse irmão fala o seguinte, Arnaldo, você está andando na calçada, e aí essa mulher vem na sua frente. Esse irmão fala o seguinte, a primeira olhada não é pecado, porque você até então não sabia. Certo? Você bateu o olho e você falou, eita Jesus. A segunda olhada já é você. E aí vem o resultado da sua comunhão com Deus. Aquela mulher está vindo na sua frente. Você pode desviar o olhar, você pode atravessar a calçada, você pode simplesmente não olhar. Os irmãos entenderam? Agora, se você estiver com a sua comunhão em dia com Deus,
Se você estiver correndo atrás da santidade, em comunhão com Deus, você pode ter certeza absoluta, você não vai olhar a segunda vez. Amém? Então, irmãos, é possível ser fiel. Diga assim, é possível ser fiel. É possível. E você sabe que no Novo Testamento a coisa é bem mais radical do que o Antigo Testamento. Só de olhar você já adulterou. Porque o desejo já está dentro do seu coração. Como você vai ser fiel? Palavra. Desfrutando do Senhor. Amando sua esposa. Valorizando sua esposa. Amém? Então isso é maravilhoso. Agora eu vou falar para os irmãos da fidelidade como autocontrole. Eu já comecei a falar, mas a fidelidade existe autocontrole e resistência à tentação. Abram a Bíblia aí, 1 Coríntios 10, 13. Leiam para mim, por favor. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das nossas. Aqui diz assim, ó: não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das nossas forças. Aí, tá vendo, irmão? Deus que vai. Mas se você estiver nele, ok? Porque você pode estar em outra esfera. Você pode estar na sua carne. Se você estiver no Espírito, Deus vai fazer a obra. Deus vai te livrar. Mas você precisa estar nele. Amém? Você precisa estar nele, você precisa estar nessa esfera espiritual para que Deus possa atuar. Agora, se você está na carne e o Espírito está aí se movendo, como que ele vai te livrar da tentação se você não está nele? Paulo não fala para Timóteo: foge, outruxi, das paixões da mocidade, Timóteo, chega a justiça, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge, Timóteo. Então, eu tenho que correr. Amém? A fidelidade no casamento não é algo, olha esse comentário, não é algo que ocorre automaticamente, mas requer autocontrole e resistência às tentações diárias. A fidelidade exige que mantenhamos os olhos fixos em Cristo e busquemos forças para resistir às tentações que podem tentar destruir o nosso casamento. Vamos amar mais nossa esposa com amor ágape? Vamos ser fiel? Vamos buscar fidelidade? Porque aí você vai chegar a 6 décadas. Amém, Marcelo? Está com quantos anos de casado, Marcelo? 6. Para 60. Quantos por cento, Gênero? 10%, Sejão. Mas nós chega lá, não chega? Irmãos, para mim correr aqui, nós vamos para o terceiro voto. Qual é o terceiro voto? Respeito. Você tem respeitado sua esposa? Seu marido? Então vamos ver, irmãos, essa parte do respeito conjugal. Vamos abrir a Bíblia aí em 1 de Pedro 3, 7. Por favor, os irmãos leiam para mim. Com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como mais ou da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as nossas orações. Irmãos, esse versículo também é pesado. Mas fica aí. Os maridos, fica aí.
Fica firme. Amém? Nós vamos apanhar junto. Eu também não tenho como fugir, não. Eu tenho que estar falando e eu tenho que estar aqui, né? Mas, irmãos, eu vou contar para vocês um testemunho meu. Eu já fui muito esquisito, viu? No meu casamento. Viu, Felipe? Não ri, não. Verdade. Muito bruto, muito áspero, porque eu não conhecia nada disso. Depois que a gente começa a desfrutar o Senhor, irmãos, e entender a questão do relacionamento, tendo como base o amor de Cristo com a sua igreja, irmãos, nosso relacionamento ele tende a melhorar. Tem que melhorar, não é possível. O Senhor, a cada dia, Ele está nos ensinando mais, Vera. Nós vamos ser humildes, irmãos, simples. Nós não somos perfeitos, certo? Mas nós estamos no caminho, viu, irmãos? Varões, tem mais um versículo aqui para nós apanhar junto. Olha só que interessante, ó. Aqui, quando a gente olha para esse versículo, Pedro, ele está mostrando aqui, irmão, o papel do marido no casamento. E aí envolve, ele destaca várias coisas aqui, aspectos como respeito, compreensão, companheirismo mútuo. A primeira frase que eu tirei desse versículo é: sede com elas segundo a sabedoria. Sempre falo isso para os irmãos, que a riqueza de detalhe está por trás do verso. E você precisa ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, Deus vai falar com você. Puxa, que riqueza, Ronaldo. Irmãos, olha que Pedro fala aqui, ó: sede com elas segundo a sabedoria. Tratar as esposas de maneira sábia aqui, irmãos, implica que os maridos devem buscar compreensão, paciência, discernimento ao lidar com suas esposas, tratando-as com empatia e consideração. Isso aqui é a sabedoria. Ser empático. Você sabe o que é ter empatia? É se colocar no lugar do outro. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, não vou expor minha esposa, tá certo? Mas a mulher, ela entra num período, minha esposa às vezes fica bem chata, braba, e a Bíblia fala para a gente correr do mal, foge do mal, foge. Então o que a gente faz? Qual que é a sabedoria, André? Quando minha esposa está nesse período chateada, o humor dela já não está tão legal, o que eu peço? Eu faço? Fujo. Vou para o meu quarto, vou ler a Bíblia, vou deixar o tempo passar. Os irmãos percebem? Isso é a sabedoria que Pedro está dizendo aqui, ó. Agora, outro exemplo nesse versículo, bastante interessante, ó. Segundo a sabedoria, ele fala: dando honra à mulher. Só coisa para nós hoje, né? Senhor Jesus. Dando honra à mulher. Irmãos, prestem bastante atenção nisso. O conceito de honra aqui é valorizar. Você tem valorizado sua esposa? Você tem valorizado seu marido? Você tem dado o valor necessário para ela? O valor necessário para ele? Lembra disso, irmãos. Nós estamos aqui com um casal que está 60 anos de união. E essas 3 palavras foi dita por ele. E está na Bíblia. É os 3 pilares que sustentam o casamento: amor, fidelidade e respeito, irmãos. Respeito. Diga assim: respeito. Eu queria pedir para os varões ficar de pé, por favor. Nós vamos apanhar junto, eu falei para vocês. Os varões, fiquem de pé, os varões. Feche os seus olhos. E você vai repetir comigo essas palavras aqui. Não abra os olhos, ok? Repita comigo assim, fala: Senhor, me ensina a tratar minha esposa com honra, dignidade, valorizando-as.
Também quero ser mais respeitoso. Diga assim: me ajuda, Senhor, a honrar os meus votos de amor, fidelidade e respeito. Diga assim bem alto: me ajuda, Senhor, a ver minha esposa como cordeira da mesma graça. Senhor, que minhas orações não sejam interrompidas. Pode sentar, por favor. Uma terceira coisa interessante nesse versículo. Ele diz assim, segundo a sabedoria, dando honra à mulher, essa frase, como ao sexo mais frágil. Como o sexo mais frágil. Mais frágil não significa ser inferior. Isso é um grande problema dentro da sociedade moderna. Frágil aqui, irmãos, preste atenção o que Pedro está dizendo aqui, Não significa, mais frágil não significa ser inferior. A palavra frágil se refere a uma vulnerabilidade física e emocional. Nós somos tão espiritual, irmãos, que a gente não consegue enxergar essa fragilidade emocional da esposa, essa fragilidade física da esposa. Nós precisamos, irmãos, cuidar da parte emocional da nossa esposa. Às vezes, irmãos, eu quero dizer algo para vocês que eu tenho aprendido. Às vezes a esposa está passando por um problema sério. Crise emocional, problema emocional. E você chega para ela e fala: você já leu a Bíblia hoje? Por favor, irmãos, respeitem esse momento da sua mulher. Fragilidade aqui, irmãos, é vulnerabilidade física e emocional. Vamos cuidar melhor das nossas esposas. Às vezes a esposa que trabalha, chega em casa cansada, você não sabe como é que foi o dia dela. E você passou o dia inteiro lendo a Bíblia. Não tem problema nenhum você ler a palavra para sua esposa. Claro que nós precisamos fazer isso, irmãos. Mas nós precisamos entender a parte emocional das nossas esposas. Senta aqui, querida, vamos... O que está acontecendo? Vamos conversar. Às vezes, irmãos, muitos vão discordar de mim, tá bom? Mas às vezes, a esposa talvez precisa ser acompanhada por um profissional da área. Mas eu sou o cara espiritual. Que psicólogo que nada, rapaz. Que psiquiatra que nada. Vai ler a Bíblia. Nós precisamos, irmãos, cuidar das nossas emoções. Imagina, Sérgio, por exemplo, irmão, trabalha o dia inteiro na correria, chega em casa muitas vezes com a emoção abalada. Uma discussão que houve com um representante, alguma coisa que aconteceu que tirou dele, o sossego, aí chega em casa. Puxa vida, encontrar uma esposa que consiga compreender isso não é extraordinário? Deita aqui, querido, no meu colo, deixa eu falar umas coisas para você. Não é, Rose? É difícil ser assim, irmão? Fala para mim. É difícil ser assim? Pode ser que seja, mas vamos tentar? Homens, vamos tentar cuidar melhor de nossas esposas? Respeitá-la? Claro que nós respeitamos, mas vamos respeitá-la mais. Por que eu digo isso? Você tratando sua esposa desse jeito, não olhando para a parte emocional dela, você está desrespeitando esse momento de crise emocional. Eu queria pedir para os irmãos um minutinho para você ter comunhão com Deus, um minuto, para você considerar como é que está o seu relacionamento. Considerar diante do Senhor. Quando você chegar em casa hoje, talvez sentar com sua esposa e falar: olha,
aquilo que o irmão falou lá, isso, eu não faço, eu quero pedir perdão para você. Irmão, se tem uma coisa extraordinária nas Escrituras, se chama perdão. Aleluia. Seja simples, seja humilde. Se você não é assim, peça perdão. Há sempre uma nova oportunidade para o recomeço. Deus pode, irmãos, nos dar um princípio novo. Reconhecer que nós não somos nada. Que tal? Um minutinho. Cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Irmãos, chegou no finalzinho desse versículo. Eu chorei em casa. Com o que Pedro fala aqui no finalzinho do versículo. É muito sério isso aqui, irmãos. Muito sério. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. O que Pedro fala aqui, ó? Para nós considerarmos nossas esposas como a parte mais frágil. E quando chegou nesse momento aqui, Sérgio, eu estava lendo esse versículo, irmãos, Deus falou fortemente no meu coração. Às vezes, sabe, irmãos, nós achamos que conhecemos a Escritura, nós conhecemos a palavra, mas nós não conhecemos. Pedro fala assim, ó, para nós considerarmos nossas esposas como a parte mais frágil, como cordeiras da graça, da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. A maneira que eu trato minha esposa, talvez, irmãos, nossas orações nunca tenham sido respondidas. É o que Pedro está dizendo aqui, irmãos. Se nós não considerarmos nossas esposas como a parte frágil, eu disse para os irmãos, vulnerabilidade física e emocional, suas orações vão ser interrompidas. É hora de nós termos um novo começo, irmãos. Como que está o nosso relacionamento? Às vezes a gente pensa que o pior é a agressão física, mas a agressão verbal pode ser que seja bem pior, irmãos. Como que você está falando com a sua esposa? Um vaso precioso. Deus deu para você essa mulher, para que você cuide dela. E como que você está tratando ela? Irmãos, é momento de nós refletirmos. Você quer que seu casamento seja um casamento duradouro? Eu quero. Eu tenho que prestar mais atenção, irmãos, nas necessidades da minha esposa. Como que eu estou tratando minha esposa? Como que minha filha viu o meu relacionamento com a minha esposa e hoje é a pessoa casada? É tempo de mudança, irmãos. Há esperança para mim, há esperança para você. Amém. Vamos ver o exemplo desses irmãos que estão aqui, ó. É um exemplo perfeito para nós, irmãos. 6 décadas de união, onde o amor prevalece, onde a fidelidade prevalece, onde o respeito prevalece.
Precisamos, irmãos, rever nosso relacionamento. Amém? Amém. Guardem isso para o resto de suas vidas. Amor, fidelidade e respeito. Eu quero praticar isso no meu casamento. Amém. Eu quero amar minha esposa com amor ágape, amor sacrificial, amor incondicional. Irmão, se você não consegue, peça para Ele. O Espírito Santo está se movendo dentro de você. Não tem coisa mais preciosa, irmão, de que você chegar aos pés do Espírito Santo. Você sabe que Paulo fala, irmãos, que o Espírito Santo, ele se move dentro de nós. Ele geme dentro de nós. Paulo fala, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo dentro de nós, ele geme. Eu queria convidar o Paulo e a Luzinete. Eu tinha outras coisas para falar, mas como hoje nós vamos renovar os votos de casamento, queria chamar vocês dois aqui. Eu queria, antes dos irmãos preparar um hino, eu queria honrar o irmão Ronaldo para vir aqui fazer uma oração por esse casal. Amém. Por favor. É seu. Amém. Amém. Fique de pé, vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, Amém. nós te agradecemos, Senhor, Sim. por essa história que o Senhor começou há 60 anos É atrás, verdade. unindo esse casal. Sim, amém. Essa história ainda não acabou. Não. Sendo renovados votos na tua presença, Sim, amém. na presença de muitas testemunhas. Amém. Santificado seja o teu nome. Pelo teu amor, Sim. pela tua fidelidade, Amém. pelo teu respeito. Amém. Senhor Jesus, Amém. tudo que somos Sim. Nossa. é em virtude do teu trabalhar em nós. Amém. Obrigado por esse casal. Amém. Que possamos continuar lendo a vida desse casal Sim, amém. e tirando realmente modelo. Sim. Senhor, um sentido para o nosso casamento. Amém. Pai, muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Amém. Obrigado por esse exemplo maravilhoso que vocês deram para nós, viu? Amém, amém. Deus abençoe vocês. Amém. Muito. Muito.
Pai. Eu queria, antes dos irmãos preparar um hino, eu queria honrar o irmão Ronaldo para vir aqui fazer uma oração por esse casal. Amém. Por favor. Lindo. É meu. É seu. Amém. Amém. Fique de pé, vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Amém. nós te agradecemos, Senhor, Sim. por essa história que o Senhor começou há 60 anos É atrás, verdade. unindo esse casal. Sim, amém. Essa história ainda não acabou. Não. Sendo renovados na tua presença, Sim, amém. na presença de muitas testemunhas. Amém. Santificado seja o teu nome, pelo teu amor, Sim. pela tua fidelidade, Amém. pelo teu respeito. Amém. Senhor Jesus, Amém. tudo que somos Sim. Nossa. é em virtude do teu trabalhar em nós. Amém. Obrigado por esse casal. Amém. Que possamos continuar lendo a vida desse casal Sim, amém. e tirando realmente modelo, Sim. Senhor, um sentido para o nosso casamento. Amém. Pai, muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Amém. Obrigado por esse exemplo maravilhoso que vocês deram para nós, viu? Amém, amém. Deus abençoe vocês. Amém. Muito. Muito. Amém. Irmãos, podem vir abraçar aqui o casal, vocês, enquanto nós desfrutamos do hino. Amém? Jesus é o Senhor. Vou tirar.